Olá, sou o professor Marco Pereira do site estudafq.pt. Vamos falar de gráficos de posição tempo e de velocidade tempo. Vamos tentar perceber de uma vez por todas como é que se pode descrever este gráfico, que tipo de movimentos é que estão aqui associados. Acaba por ser um resumo desta primeira unidade de 1.1, desta primeira subunidade do 11º ano, e espero que consiga tirar de uma vez por todas com algumas dicas, mas mesmo assim preciso ter muita atenção, olhar bem o que é que isso é um gráfico de posição ou um gráfico de velocidade. Então, vamos a isso. Primeiro venho ao site de Fisicoquímica, também aproveitar para vos falar do site, como é que ele está organizado. Podem ver e clicar em alguns anúncios, vai dar jeito. Mas, então, aqui a unidade 1 e no tempo e posição, tem aqui umas simulações que vai nos ajudar a ver os gráficos. Okay? Já agora, tenho alguns conteúdos que fui criando para serem cada vez melhores, aos que já são gratuitos, mas tenho os conteúdos muito melhores para vos ajudar a preparar os testes e os exames nacionais. Tenho, por exemplo, todos os exames nacionais resolvidos. Tenho muitas provas, modelo, testes globais, que vai-vos ajudar a preparar os exames. Tenho muitos testes também de preparação para os testes ao longo do ano. Bem, é só tentar saber mais alguma coisa aqui nos conteúdos exclusivos, que vai-vos aparecer sempre. Então, aqui, gráficos de posição. Vamos a esta simulação e aumentar aqui um pouquinho, para tentar perceber como é que funciona um gráfico assim deste tipo. Vou pôr aqui o ecrã inteiro. E vamos primeiro começar sem aceleração. Aqui vou pôr melhor por aqui, aceleração 0. Quando a aceleração é 0, eu posso ter uma velocidade que pode ser positiva ou negativa. Mas se repararem, quando a velocidade é positiva, vão ver que a inclinação do gráfico é também positiva. Então, vamos partir já de algumas dicas. Então, primeiro, vamos ver como é que funciona o gráfico de posição. Se eu tiver o gráfico de posição, aqui x em metros, eu tenho que encarar isto como sendo o referencial. E isto é o sentido do referencial. É uma dica muito importante para nós vermos que isto é como se ele estivesse a ir no sentido positivo, e ele está a ir no sentido positivo, mas aqui ao longo do referencial. Ele está a sair do 0 e ele vai assim neste sentido. Quando eu ia pôr já a velocidade, mas vamos ver também aqui uma coisa, que é que o declive, neste gráfico, declive, é a variação do x pelo tempo e vai-me dar a velocidade. E é isto que já vou ver aqui ao lado. O declive deste gráfico é a variação da velocidade ao longo do tempo e dá a aceleração. Pronto, a aceleração média, mas vamos pôr aqui a aceleração. E vamos ver isto a funcionar. Então, se a velocidade for negativa, ele está a ir no sentido negativo. Se a velocidade for positiva, está indo no sentido positivo. Também, aqui a velocidade, eu acho que é a grandeza mais importante destes gráficos, destas grandezas da posição, velocidade e aceleração. Ela dá-nos sempre o sentido que ele está a ir. Eu posso também calcular a área, porque aqui nós temos o deslocamento. Se eu tiver um gráfico de posição, tempo, tenho o deslocamento de x final menos x inicial, consigo tirar os x de um lado ou do outro, mas aqui eu consigo também tirar o deslocamento que é igual à área da figura. E atenção, esta não é uma figura, não é metros quadrados, não é uma figura que tem que ser uma área, que tem que ser sempre positiva. Isto é uma função matemática que será dado mais, ou no 12º, acho que nem chegam a dar, só mesmo na universidade, que é o integral, ou a primitiva, calcular a área do gráfico até o eixo do x.
que aqui no caso é o tempo. Bem, então, está aqui já uma explicação geral dos sentidos e vamos, então já vimos, este é movimento retilíneo uniforme, posso pôr aqui, se ele tiver com velocidade constante em movimento retilíneo uniforme, eu vejo aqui a velocidade é constante, declive constante. Posso ter então um movimento retilíneo uniforme também no outro sentido, velocidade negativa, tenho aqui ele ir no sentido negativo. Quando tenho uma aceleração, significa que vai haver aqui um desvio na velocidade e a velocidade vai variar e já vamos ver como é que fica estes, assim, como é que fica, vamos ver, se a velocidade é positiva, ou seja, sentido positivo, muito importante, a aceleração também for positiva, este movimento e a aceleração é constante, então o movimento retilíneo só pode ser do enunciado. Uniformemente é quando a aceleração é constante, uniformemente acelerado. Eu tenho aqui o sinal da velocidade positivo e a velocidade também positiva é retilíneo uniforme. Como é que eu vejo se tiver um gráfico de posição? Isto acaba por ser mais chato, mas eu tenho que ver também a velocidade. Como eu disse, é a grandeza mais importante. E eu vejo que o declive deste gráfico está cada vez a aumentar mais, então a velocidade está a aumentar. Agora, podemos ter em sentido contrário. Aqui a aceleração é negativa. A velocidade também é negativa. É movimento retilíneo uniformemente acelerado. Esta parte do gráfico faz sempre muita confusão aqui na parte de baixo, porque vemos os valores a ficarem cada vez menores. Mas isto não tem nada a ver com a matemática. Este é sempre o sentido e eu vejo o módulo da velocidade aumentar. Ele está a ir de passar de 5 para 10, para 15, para 20. Tem o módulo a aumentar. Vamos ver aqui um movimento retardado. Temos este exemplo, então, para uma aceleração negativa e velocidade positiva. Os sinais são contrários, significa que a aceleração está a ser exercida em sentido contrário ao do movimento. O movimento é dado pela velocidade. Temos assim, a velocidade tem este sentido neste momento e a aceleração é em sentido contrário. Quando eles têm sentidos contrários, o movimento será retardado. Como a aceleração é constante, movimento retilíneo uniformemente retardado. Posso ver através do gráfico de posição, através dos declives. E vejo que o declive, a velocidade está a diminuir cada vez mais. Mas também posso ver aqui que ele está a ir no sentido positivo. Se eu projetar isto tudo até aqui, até o eixo, que posso considerar que é o referencial, ele vem até aqui só no final, ele está a ir no sentido positivo. E a velocidade é positiva, pronto. Aceleração positiva, velocidade negativa. Então aqui a aceleração é positiva, velocidade é negativa. Esta aceleração, ele no início está no sentido negativo, posso considerar aqui sentido negativo, velocidade, e a aceleração está, como eu considerei que o referencial era para este lado, aqui é o sentido positivo, vejo que a velocidade está em sentido negativo. Esta força vai atuar em sentido contrário. Eu digo força porque, pela segunda lei de Newton, a força é diretamente proporcional à aceleração e ele terá sempre o mesmo sentido da aceleração. E então é como se fosse uma força. Esta aceleração é causada por uma força e tenho aqui um movimento retilíneo uniformemente retardado, mas no sentido negativo. Vamos experimentar assim, ver agora este exemplo. Eu tenho sentido positivo, ele inicia o movimento no sentido positivo. Posso ver também aqui que ele está a ir aqui ao longo do referencial no sentido positivo e ele terá este aqui não é y, por isso não é uma altura máxima, mas há uma parte em que ele vai inverter o sentido. Outra coisa importante, o gráfico não descreve a trajetória. Isto é o eixo do X, ele só está a ir
no sentido positivo, isso aqui vai diminuindo a velocidade porque a tangente será cada vez menor. Vemos que ele para e a seguir começa a aumentar a velocidade no sentido negativo. Aqui vejo que o movimento, a velocidade é positiva, a aceleração é negativa, mas já nesta parte do percurso, a partir de, podemos considerar estes 2 segundos, a aceleração já tem, e pus aqui positivo, já tiro, a velocidade já é negativa, a aceleração já continua negativa, porque aqui o declive, lembrar, o declive é igual à aceleração. A aceleração é sempre igual. Velocidade negativa, aceleração negativa, movimento retilíneo uniformemente acelerado, mas no sentido negativo. Este é movimento retilíneo uniformemente retardado no sentido positivo. Através de um gráfico de posição, eu posso ver, neste ponto, ele tem uma inversão de sentido, a velocidade depois começa a aumentar. Podemos ver um gráfico ainda mais elaborado. Volto aqui ao site e ver aqui neste segundo gráfico, em que eu já consigo alterar mais alguns pontinhos aqui. A aceleração, o gráfico da aceleração fica tão confuso que às vezes dá a opção de tirar para não confundir. Mas podemos, por exemplo, ver aqui uma situação assim. Aqui a aceleração positiva, por isso a velocidade está a aumentar, como está no sentido positivo. Vemos a velocidade a diminuir. Vamos fazer se calhar assim para ser mais fácil. Vamos começar com este. Vemos que aqui, como a velocidade é constante, este será uma reta. Depois aqui a velocidade está a diminuir. Para saber que a velocidade está a diminuir, tenho sempre que ver o declive. Temos aqui uma inversão de sentido, com a velocidade a 0, e ele passa a ir no sentido negativo. Aqui passamos a ver velocidades negativas. Tenho aqui a aumentar o declive e depois ele fica constante. Vou diminuir a velocidade e a partir deste momento ele começa, vou ver aqui o declive, ele aumentou o declive, mas agora começa a diminuir o declive. Outras situações que podem surgir são estas. Descrever o tipo de movimento que acontece num gráfico de velocidade. Eu vejo que aqui ele está a afastar-se do eixo, está a afastar-se do 0, então a velocidade aumenta. Isto é um movimento, como é a aceleração constante, o declive aqui é constante, movimento retilíneo uniformemente acelerado. Depois aqui tenho movimento retilíneo uniformemente retardado. Aqui tenho uma inversão de sentido. Eu já vou pôr aqui uma situação que às vezes surge, quer dizer que isto é, que esta aqui, ele está com velocidade constante, mas é importante dizer que isto é repouso, isto não é nenhum movimento, é a velocidade a 0. Não vou dizer que a velocidade é constante porque mantém-se sempre 0, né? Ele está parado. É repouso, ou que está parado. Vemos aqui também na posição, ele está nesta posição, mantém a posição, e a partir daqui, quando ele passa para o eixo, para a parte negativa do eixo daqui do gráfico, na velocidade, a velocidade é negativa, é porque ele está a ir no sentido negativo, mas este aqui surge muitas dúvidas, parece que ele está a retardar, mas não. É aumentar a velocidade, ele, desde que se afaste do 0, é movimento retilíneo uniformemente acelerado. Aqui só que é no sentido negativo. Bem, vão ao site, experimentem aqui outras simulações. Também na subunidade 1.2 tem mais algumas simulações, já de órbitas e forças gravíticas
e representação de vetores também vai dar muito jeito. Espero que tenha ajudado. Se surgir alguma dúvida, deixem nos comentários e não se esqueçam de se inscrever no canal, vai dar muito jeito ao longo do 10º, 11º e para a preparação de exames. Podem também aceder aos conteúdos exclusivos lá do site, vai-vos dar imenso jeito para estudar para os testes, tem muito material que será muito importante. E até o próximo vídeo, estamos juntos!